Olá, pessoal. Então, vamos mais a uma partezinha da seção 1.2. Essa seção 1.2 ela é bem complexa, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre a situação bidimensional, solução analítica. Nessa parte de solução bidimensional, o que que ele quer colocar para nós, né? Essa parte bidimensional, ela está relacionada à transferência de calor por uma parede espessa através de um corpo sólido e de formato em L, tá? E então essa condição de calor bidimensional em regime permanente sem geração de energia, ou seja, não há troca. Aqui só para vocês lembrarem, você tem uma derivada, né, parcial de segunda ordem, então que eu vou fazer em relação ao quê? A x e a y, porque como é uma situação bidimensional, eu vou fazer uma análise em x e em y, tá? Em relação a quem? A temperatura. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, a temperatura tá em y, a temperatura em 1 tá analisando y e tá analisando x também, ok? Aqui você tem, para eu melhor analisar a malha de um ponto nodal com equações de diferenciais finitas para os pontos, para x no ponto IJ. E lembra? IJ, delta, nós vamos considerar como I delta x, J delta y, tá? Que é a análise. Aqui você tem uma malha, tá? Uma malha, você tem a região de contorno aqui, né? E você tem aqui o ponto, que vai ser o nó, que também você pode chamar malha nodal e ponto nodal. Aí fica a seu critério. Olha a análise. Você vai fazer aqui a análise, a região que você define, por exemplo, desse pontinho aqui. Então, você faz em x negativo para esse lado. Aqui você vai fazer nesse ponto, você tem x positivo mais o teu y é negativo, e aqui teu x e teu y são positivos, tá? Só lembrando que isso aí são coordenadas, né? Coordenadas de x e y. Então, aqui você tem um ponto, ó. Quanto mais finamente dividida for a malha nodal, conjunto de pontos, que também são chamados de rede ou grade, tão mais preciso será a solução do método numérico. A temperatura do nó IJ, né, XY, delta x e delta y da figura, representa a temperatura média da região delimitada pelas linhas tracejadas. Então, olha só, você tem aqui, ó, aqui você tem o nó interno. Como que eu analiso internamente? Por condução. Então, você tem esse ponto, ele tem uma temperatura que vai relacionar com essa temperatura 5. Esse ponto tem uma temperatura que vai relacionar com esse 5. Então, a taxa de calor 8 para o 5, a taxa de calor 4 para o 5, ok? Já na superfície que você tem aqui, ó, esse 4 está exposto aqui, eu tenho uma convecção contando aqui. Então, olha, quem é que eu vou analisar? Eu vou analisar do ponto 2 para o 4, do 3 para o 4, do 6 para o 4. E verifica que aqui, essa linha externa não tem. Então, esse pedacinho, esse teu delta x aqui, ele tem que ser colocado à metade, delta x à metade, porque esse pedaço não tem. E aqui em y também eu só tenho a metade. Aqui também eu só tenho a metade, aqui tenho a metade. Agora, quando eu analiso o ponto 3, em x eu tenho toda essa linha, né? Então, delta x tá bem interessante, tá? Mas quando você vai analisar y, já é a metade, tá? Então, aqui ele realiza o balanço de energia no nó, no interior, considerando que o nó não acumula e não gera energia. Segue que? Então, ele faz aqui a análise do ponto 2 para o 5, 4 para o 5, 6 para o 5, 8 para o 5 é igual a 0, tá? Então, quando você faz aqui, você coloca na lei de Fourier de condução, que a gente já viu isso em outras aulas, você tem a constante de condução vezes delta x, o z sempre nós consideramos como 1. Então, o delta x, que é o pedacinho, 1, T2 menos T5. Lembra que T2, ó, o T2, ele tá aqui, ó. Então, quem que eu tô analisando? O Y, tô analisando o Y, delta Y. Por isso que o delta Y tá aqui. Quando é T4, olha T4. O T4 tá na linha qual? Na variação X, ó. Tá na linha X. Logo, então, vai ser T4 menos T5, delta X, tá? A constante, delta Y, T4.
Por que ele coloca isso? Porque depois, como esses valores aqui, ó, ΔX é igual a ΔY, isso aqui depois você corta. Vai ficar constante T2, constante T4, constante T6. Aqui também, ó, T6 está na linha do X, depois você volta lá. Então, ΔX. A T8 está na linha do Y. Ó, T8 está na linha do Y. Aqui, ó, Y, daqui para lá. Logo, você está analisando essa quantidade de calor em Y igual a 0. Cortou, cortou, você vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, menos 4T5 igual a 0, T2, T8, T6 e T4 são as minhas constantes, minhas incógnitas, que eu tenho que achar essas temperaturas. Aí ele faz o modo genérico aqui, tá? Aí você tem aqui, então, a fonte interna, o balanço de energia interno aqui em relação a esse nó 5, você tem aqui, então, em 2, T2, T8, T6, T4, menos 4T5. Isola o T5, divide tudo isso aqui por 4, né? Divide tudo por 4, então você tem uma fórmula generalizada. Olha aqui, ΔX, ΔX, ΔY, ΔY, ok? Aí, aqui, ele nos dá um exemplo, determine o perfil de temperatura em uma chaminé que está instalada em um forno industrial onde se produzem ligas metálicas. Então, ele quer que a gente, só lembrando que o objetivo do estudo da condução bidimensional de calor é determinar a taxa ou fluxo de calor que é transferido através do material. Como eu tenho a malha, essa transferência de calor vai ser de ponto a ponto. Então, por isso que o que nós estamos fazendo? Nós estamos determinando o perfil de temperatura a fim de substituí-lo na lei de Fourier. Tá? Então, mas sempre esse perfil de temperatura nós estamos analisando de forma bidimensional, X e Y, ok? Então, aqui ele te deu esse exemplo, ó, que nós vamos ter que analisar. Aqui eu tenho uma convecção, então olha aqui, ó, a taxa de transferência de calor vai ser 1, 2, 3, Q1, Q2, Q3, vai ser o quê? De convecção, tá? E aqui, 5, 6, 7, eu vou analisar na parte interna. A parte interna é condução. 8 e 9, ele já diz que a temperatura interna é igual para os dois pontos, 800 Kelvin. Então, nesses aqui, ele já me deu a temperatura. Então, eu já tenho essa análise, né, de temperatura, essa taxa de calor aqui, a temperatura 800 Kelvin e a 800 Kelvin também, então ele já me deu. Ele já me dá o valor da constante, que é 1,5, o valor da constante de convecção é 50, a taxa de calor aqui é de 300 Kelvin, ok? Então, e aqui eu tenho também, e aqui ele dá uma análise, aqui ele diz que ΔX, ΔY, ΔZ é 0,1 metro, ok? Então, dentro dessa proposta, eu coloquei aqui, ó, condução, a lei de Fourier, só pra gente lembrar, condução, convecção, isso aqui vocês têm no caderno, tá? Essas aqui. E aí, o que nós vamos analisar? Então, eu tenho 7 pontos, ó, eu tenho esses 7 pontos aqui que eu tenho que analisar. Isso vai me dar 7 equações e 7 incógnitas de temperatura, né? Porque eu tô analisando as temperaturas ponto a ponto. Então, o primeiro nó, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho a constante. Como esse primeiro, ó, eu só tenho a metade do ΔX e a metade do ΔY, tá? A da área ali, né? Então, vai ficar meio de ΔY, T2 menos T1 sobre ΔX, porque o T2 está na linha do X. A mesma análise eu tô fazendo constante, meio ΔX, o T5 está em Y. Então, você tem que fazer para Y, T5 menos T1, delta. Agora, quando eu faço essa convecção, como eu não estou analisando toda a área, eu tenho só um pedaço dela, ó, eu tenho só esse pedaço, então a convecção vai ser só a metade de X, né, ΔX sobre 2, porque eu só tenho um pedaço dessa área de análise, né? Então, você tem a constante vezes a temperatura da temperatura do meio menos 2T1, que é igual a 0. Então, você fazendo isso aqui, você vai achar. Eu fiz para cada nó, eu fui analisando, eu fiz analisando ponto a ponto, tá? E aqui o colega, o
o livro, ele faz um esqueminha, ó, ele já coloca aqui, mas aqui ele já faz praticamente com os resultados, tá? Então, eu fiz de uma forma bem explicativa. Aqui, olha, vamos observar, à medida que o forno, né, você tinha o forno, né, você pode ver que lá embaixo, T8 e T9 é 800 Kelvin, mas à medida que ele foi subindo, o que aconteceu com as temperaturas? Elas foram diminuindo, né? Ela saiu de dentro do forno e foram diminuindo. Para você calcular essas temperaturas, aí você tem que fazer, você vai ter que calcular através da calculadora HP, calcula para você, ou pelo software de computacional, tá? Que esteja disponível, que você consegue. Aí você coloca e você vai achar esses valores, ok? Então, bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, estou disponível.